Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à 7ª rodada do torneio Interzonal de Petrópolis de 1973, um torneio que dá 3 vagas ao torneio de candidatos. A gente tem o brasileiro Henrique da Costa Mecking, o Mequinho, jogando esse torneio. Nessa 7ª rodada ele está vindo invicto até agora, foram 4 empates e 2 vitórias. Já jogou contra jogadores muito fortes, Oscar Pano, Samuel Reshevsky, Larros Portis e até agora invicto, fazendo um excelente resultado. E agora ele vai jogar aqui de negras contra o Vladimir Savon. O Vladimir Savon foi campeão ucraniano em 1969, foi campeão da União Soviética em 1971. Então a gente está falando aí do campeão soviético. O Mequinho pegou pedreira aqui nessa 7ª rodada. O Vladimir Savon abre com E4 e o Mequinho, olha lá, defesa siciliana, C5, cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 e depois de cavalo C3, A6, a variante Najdorf da defesa siciliana jogada aqui pelo Mequinho. Bispo G5, E6, F4, cavalo de B em D7 e agora dama em E2. Jogada aqui pelo Vladimir Savon, provavelmente ele vai seguir com o grande roque. A partida segue com dama em C7 e agora G4. Então é uma variante bem agressiva aqui do Vladimir Savon, tá indo para cima realmente. E o Mequinho aproveita para atacar também na ala da dama. B5, indo com tudo também. A3 tentando segurar a expansão do Mequinho na ala da dama, evitando aqui o lance B4. E agora bispo em E7 simplesmente. Bispo G2. Bispo B7, brigando aí pela longa diagonal de Casas Claras. E aqui grande roque pelo Vladimir Savon. E o Mequinho não perde tempo aí para fazer o roque. Ele já joga com torre aqui em C8. Então vai colocando pressão total aí na coluna C. Bispo em H4 e agora dama em C4, propondo aí a troca de damas. Dama por C4, torre por C4, bispo em F3. Então aqui protegendo o peão de G4. E agora o Mequinho continua não dando roque e ele faz um lance que exclama, um lance maravilhoso aqui do Mequinho. É realmente um lance incrível, o lance cavalo C5. Esse lance, por que ele é tão incrível assim? É um lance muito corajoso, ele tá deixando o rei no centro, esse não é o ponto principal, mas é um dos pontos. E um outro ponto a torre tá ficando sem casa. Cavalo C5 bloqueia a própria torre. Bom, o Vladimir Savon enxerga isso, claro, e faz o lance bispo em E2. E agora essa torre do Mequinho não tem para onde ir. Percebam que não existem, essas casas não estão disponíveis aqui por conta do peão e do cavalo. A torre não tem mais volta por conta de cavalo C5. Poxa, Rafael, mas você falou que cavalo C5 foi um lance maravilhoso. E, no entanto, agora a torre está presa. É claro que o Mequinho sabia de tudo isso, o mais bonito é isso, ele calculou lá na frente. E ele segue agora com o cavalo de F aqui por E4, olha que legal. E agora existem várias possibilidades, a gente vai analisar todas elas depois. Mas vamos ver como seguiu na partida. Bom, a partida seguiu agora com cavalo aqui por E4, bispo por E4 pelo Mequinho. O Mequinho também está atacando a torre agora do Savon. Existe também a ameaça aqui de capturar o bispo, portanto o Savon faz bispo por E7. E agora, se você quiser dar pause e tentar encontrar o próximo lance aqui do Mequinho, é sensacional até onde foi o cálculo do Mequinho nessa variante toda. Vale a pena tentar encontrar o único lance que mantém as pretas com vantagem nessa posição, só tem um, e é muito bonito realmente. Eu espero que você tenha encontrado o lance do Mequinho, o lance do gênio, o lance cavalo B3 cheque, o único lance que mantém as pretas com vantagem. E aqui, enfim, rei B1 foi jogado, tá? O que acontece? Bom, o peão não pode capturar, claro, tá cravado, mas o cavalo poderia. Se aqui tivesse jogado cavalo por B3, não foi o lance jogado, aqui o Mequinho seguiria com torre por C2 cheque. E aqui temporariamente com 2 peças a menos o Mequinho, né? Apenas as 2 torres aí, o bispo contra 2 torres e 3 peças menores. Mas aqui a posição é melhor para as negras. Depois de rei B1 forçado, viria a torre por E2, abrindo um cheque descoberto. E aí depois de rei A1, bispo por H1. E aí o bispo está atacado. Depois de bispo por D6, torre por H2, capturando mais um peão e protegendo o bispo. E a gente teria essa posição, então, onde o Mequinho teria vantagem material e vantagem posicional.
Muito legal, né? Muito bacana. Aqui essa continuação, alguém pode estar visualizando agora o lance F5, que ataca a torre, se a torre sair cai o bispo e tudo mais, mas aqui teria bispo em F3, salvando o bispo e contra-atacando, tá? E depois de, por exemplo, torre G1, torre F1, tanto faz, torre H1, forçando aí a troca das torres, torre por H1, bispo por H1, F por E6, F por E6, a gente teria esse final aqui vantajoso para o Mequinho, vencedor com certeza. Tá? Então, muito legal esse lance cavalo B3 do Mequinho, sensacional. Enxergou longe aí o nosso brasileiro. A partida seguiu com rei B1 e notem que o cavalo continua protegido aqui, porque agora o peão continua cravado, não mais pela torre, mas sim pelo bispo. Então a partida agora segue com torre por D4, bispo por D6, colocando aí o bispo em segurança, bispo por H1, C por B3, capturando o cavalo, e depois de torre por D1, cheque, bispo por D1 e rei D7, a gente tem esse final, onde o Mequinho tem vantagem material e vantagem posicional, né? O rei já está entrando aí no jogo com o tempo sobre o bispo, a torre vai entrar, o bispo vai jogar e a gente vai ver esse final então. Mas que loucura, né? Que posição tática complexa. E depois eu vou mostrar as outras variantes para a gente entender as demais possibilidades. Vamos ver como seguiu aqui a partida. Bispo em E5, F6 atacando o bispo vai para C3 e agora bispo em E4. Cheque, voltando aí o bispo para o jogo. Rei em A2, rei C6, trazendo o rei A4. Torre em D8, colocando a torre na coluna aberta. Bispo em E2 e agora E5. Olha que lance bacana aqui do Mequinho. Parece que ele está entregando um peão, né? Vamos ver como segue. Peão por F por E5, F por E5, bispo por E5. Por que o Mequinho fez isso? Agora ele ganha um tempo aí. Ele ganha casa de D2 para a torre dele. Torre em D2, atacando o bispo. O bispo vem para F1 e agora a torre D1, atacando o bispo. A por B5, cheque. A por B5, o bispo está atacado. Bispo em H3, mas agora B4. E olha que esmagamento posicional aqui do Mequinho. O rei agora está completamente esmagado. Ele não consegue entrar na partida. Ele não consegue sair para nenhuma dessas casas. E nessa posição, enfim, o Vladimir Savon ainda tenta bispo por G7. Mas depois aqui, de torre D7, o Vladimir Savon abandona aí a partida, tá? Aqui realmente vai levar checkmate, né? Então aqui esse lance ataca o bispo e ameaça vir com checkmate. E não tem como proteger ambas as ameaças, né? Se jogar aqui bispo D4 para segurar o checkmate, pode até se dar ao luxo de jogar torre D5 para dar uma castigada aqui, né? Ameaçando o mate agora lá. E aí depois de bispo B6 segurando o checkmate, aí sim, rei por B6 e não tem como evitar. Então o Mequinho montou uma rede de mate aqui no tabuleiro, muito legal, né? O lance B4 aqui exclama, a rede de mate está montada, por isso que depois de bispo por G7 e torre D7, Vladimir Savon abandonou a partida. Que performance do Mequinho contra o campeão soviético, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Muito legal, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos lá, olha que maravilha, né? 72,2% de precisão para o Savon, 97% de precisão aí para o Mequinho. 16 dos lances do Mequinho foram os melhores contra 12 do Savon, 4 excelentes para o Mequinho, 5 bons para o Savon, 4 para o Mequinho, 8 lances aí de livro. E o Savon errou um pouco mais, 7 imprecisões e uma gafe. E o Mequinho apenas uma imprecisão na partida toda, né? Então vejam como realmente a partir de um momento o Mequinho passou a dominar a partida e não teve mais jeito aí para o Savon, né? Vamos voltar ali no tabuleiro e vamos explorar aquela rica posição aqui, depois de cavalo C5 que exclama, porque mesmo depois de bispo em E2, aqui ele montou uma armadilha, né? Bispo em E2 e agora as pretas ficam melhores em todas as variantes depois aqui do lance cavalo por E4, né? Vamos olhar aqui, vai. Ô Rafael, por que não capturou essa torre aí? Fez cavalo por cavalo? Vamos ver se não se captura essa torre aí, o que acontece. Bom, se tivesse jogado o bispo por C4, aqui tá caindo o bispo. Então bispo por H4 e as negras estão ameaçando o bispo em B5, ameaçando capturar em C3 com ataque descoberto sobre a torre. E por conta de tudo isso, as pretas estão melhores. Depois de, por exemplo, cavalo por E4, bispo por E4, as brancas têm um bispo atacado e uma torre atacada. Bispo A2, salvando aí o bispo depois de bispo por H1 e torre por H1. Sim, nessa variante as pretas não teriam uma peça a mais, mas teriam peões a mais, né? A gente teria aí o Mequinho com um peão a mais, é isso?
um peão a mais, isso. E uma posição melhor, né? Aqui, enfim, dá para continuar com o bispo em F2, enfim, é a vez das negras jogarem aqui, as negras estão com uma posição melhor, né? Provavelmente vão criar um peão passado aqui no centro logo mais, e isso só vai trazer realmente muita vantagem para as negras. Seria uma posição que provavelmente o mequinho levaria aí para uma vitória, né? Então essa variante também é interessante. Depois aqui enfim, depois do lance cavalo de F por E4 aqui pelo mequinho, né? Então bispo por C4 não adiantaria. E bispo por E7, Rafael, será que adiantaria? Porque estava caindo aquele bispo lá, era meio chato isso. Bom, bispo por E7 seguiria aqui com cavalo por C3, B por C3, rei por E7, bispo por C4 sim, mas aí bispo por H1. E aí, enfim, tá caindo o bispo aqui do mequinho, mas também tá caindo o bispo aqui do Vladimir Savon, né? Então aqui provavelmente ele seguiria com bispo por B5, mas depois de bispo E4, colocando aí o bispo em segurança e bispo E2, em um lance como H6, por exemplo, a gente também teria aí um outro tipo de final, né? Então aqui o mequinho tá com 2-4-6, 2-4-6, aqui a gente tem uma igualdade material, né? E o mequinho teria uma superioridade posicional por conta da estrutura de peões, né? Esses peões aqui são fracos, apesar de que o mequinho também tem um peão fraco. Seria talvez uma melhor continuação aqui para o Vladimir Savon, mas ainda assim estaria melhor para as negras. Interessante demais, né? Bom, e depois que seguiu aqui com cavalo por E4, o mequinho fez bispo por E4 e aqui o Savon fez bispo por E7. Então aqui bispo por E7 e essa maravilha agora da combinação de cavalo aqui em B3. Se nessa posição o Savon tivesse capturado a torre, bom, aqui o mequinho faria bispo por H4 e mais uma vez o Savon estaria com o bispo atacado e a torre atacada. Complexa a posição, né? Complexas todas essas variantes, mas o mais incrível é que o mequinho viu tudo isso quando ele jogou o lance cavalo em C5, já previu bispo E2 e já fez todos esses cálculos de todas essas variantes e viu que em todas elas ele se daria melhor, né? Então vamos ver mais uma vez como seguiu aqui, bispo em E2, cavalo por E4, deixando a torre, cavalo por bispo por E7 e agora o bonito lance, provavelmente esse é o lance que o Savon não viu quando fez também os seus cálculos e jogou o bispo em E2, né? O lance cavalo B3, que maravilha de continuação. E aí rei B1, torre por D4 e essa sequência que a gente viu que foi para um final aí vencedor para o mequinho e mais alguns lances depois, aqui nessa posição depois de torre D7, o Savon abandonou. Incrível, né? Incrível, excelente resultado aqui para o mequinho na 7ª rodada, garantindo aí a sua 3ª vitória. 3 vitórias, 4 empates, continua invicto nesse torneio mequinho e a gente segue na playlist para ver se o mequinho vai conseguir continuar aí fazendo esse bom desempenho, se ele vai garantir uma vaga para o torneio de candidatos. Será, pessoal? Vamos torcer aí para o nosso brasileiro. É isso por enquanto, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!